Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos, pois, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer às autoridades, como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais calar, emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. A Bíblia ela tem princípios que podem tornar o homem com a qualidade de vida desejável, saudável, invejável por parte daqueles que o cercam. Quando a Bíblia fala que nós devemos despojar-nos do velho homem, está dizendo, olha, os pecados eles devem ser abandonados. A maldade não deve fazer parte mais da nossa vida. A perversidade que provém do interior do homem já não pode estar mais tendo vida dentro da nossa relação com o outro. O crescimento espiritual sempre é marcado por um desejo pela palavra de Deus e pelo prazer do próprio encontro do homem com ela, dentro de uma intensidade que chega ao ponto de ser comparada a um bebê que ardentemente ele deseja o leite, porque ele sabe ou na verdade ele nem sabe, mas ele necessita e está dentro de uma necessidade tão grande de sobrevivência e de busca que ele ardentemente deseja aquele leite, aí chama de recém-nascido, aquele que depende daquilo que chega para a sua sobrevivência. O homem também depende da palavra que entra no seu coração para que ele possa sobreviver. Mas o homem, às vezes, ele se sente melhor do que Deus, que nem quer ir para o céu, porque o céu não o cabe. Ele é mais perfeito, melhor do que Deus. Sendo que, na verdade, o próprio Jesus disse que, porque me chamas bom, há apenas um bom, Deus, que está nos céus. Então nós somos convidados a nos desenvolver
e desenvolver desejo pela verdade, desejo pela palavra de Deus, lembrar-se de onde é a fonte da vida, que é Jesus, eliminar o pecado da nossa vida, admitir que precisamos da verdade de Deus, como a criança precisa do leite materno para a sua sobrevivência, buscar o crescimento espiritual e, sobretudo, nós temos que considerar as bênçãos que têm nos chegado às mãos, vindo da parte de Deus. Imagine que a Bíblia nos fala que nós somos propriedade e exclusividade de Deus. A Ele pertencemos. Cheguemos-nos, pois, a Ele. Significa, no original, a etimologia dessa palavra significa permanecer naquilo pelo qual propósito fomos chamados, como pedras vivas. Nós somos não apenas homens ambulantes, mas nós somos homens que refletem a glória e a grandeza de Deus. Refletir é pensar, e refletir também mostrando essa luz maravilhosa que é a própria presença de Deus na nossa vida, chegando-nos a Ele, ou seja, nos aproximando e tendo certeza que nós estamos tendo uma vida para a glória dEle. Como pedras vivas, os cristãos têm uma identidade com Cristo muito profunda, em que a vida de Cristo está nele e a vida dele está em Cristo. Nós somos então edificados casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O que significa isso? É por meio da reflexão, da consciência e do intenso desejo de agradar e viver uma vida que agrada a Deus, porque nós somos espirituais. E Deus fazendo parte da nossa vida e nós oferecendo esse sacrifício agradável significa como um sacerdócio santo, ou seja, o sacerdote ele apresentava a oferta diante de Deus, e nós somos convidados a apresentar a Deus por meio da nossa fé, por meio de uma relação com Deus, um sacrifício de louvor que confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor. Os sacerdotes devem honrar a palavra de Deus, nós também precisamos. O sacerdote deve andar com Deus, precisamos também andar com Deus. O sacerdote deve influenciar os pecadores, devemos também influenciar os pecadores. Os sacerdotes devem ser mensageiros de Deus, mediadores, também temos esse privilégio como sacerdote, de maneira que é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Ele sai do nível da imaginação, da fantasia e, sobretudo, daquela herança maldita do paganismo em que Tomé quase que se afundou, né? Se eu não ver, eu não creio. E Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos colocados, então, para a glória de Deus. Nós somos chamados para a glória de Deus, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, escolhido por Deus para Deus, de maneira segura, tanto pelo poder dele, como também por aquilo que ele realizou em nossas vidas. Essa nação santa significa de modo muito claro que é a igreja que foi constituída pelo sangue de Jesus, quando ele pagou o preço, e na cruz ele pôde dizer, está consumado, tudo que precisava foi feito por Deus através de Jesus, porque em Jesus foi feita a justiça de Deus. Deus criou o homem pecou. Deus trouxe a solução para o pecado, porque ele havia criado o homem. O homem não pediu para ser criado, mas Deus então providenciou. Se por um homem entrou o pecado, Adão, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a justificação, a salvação de todo aquele que crê. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Toda a glória seja dado ao nome de Jesus, ao Pai, nosso amado, querido Deus. Que o Senhor nos abençoe. Não pense que você é melhor que Deus. Você merece o céu por ser um pecador. Se for um pecador arrependido, creia em Jesus Cristo. Despoje-se do velho homem.
daquele homem inclinado às paixões deste mundo, aos pecados, e volte-se para Deus, porque Ele quer te dar uma vida abundante e uma vida eterna na glória com Ele.